Olá! Nesse segundo vídeo da série, trataremos sobre a estratificação de gravidade para a síndrome gripal. Após atendimento inicial e acolhimento, cujas informações estão disponíveis no vídeo 1 dessa série, o paciente deve passar por consulta presencial com o enfermeiro e médico, de acordo com o processo de trabalho local. É imprescindível a realização de consulta médica a fim de estratificar a gravidade por meio de anamnese e exame físico. Lembre-se, idosos acima de 60 anos, pacientes com doenças crônicas, gestantes, puerpérias, devem ter atendimento prioritário ao chegarem na UBS com sintomas de síndrome gripal. Em consulta médica, após confirmar a presença da síndrome gripal, é fundamental estratificar a gravidade dos casos, a fim de identificar rapidamente casos suspeitos de síndrome respiratória aguda grave. Para manejo dos casos de síndrome gripal, independentemente do grau de suspeita para a Covid-19, deve-se utilizar definições adaptadas à situação atual. Recomenda-se a definição única de caso de síndrome gripal, independente da etiologia viral, com o objetivo de facilitar o processo de trabalho das equipes e oferecer o isolamento domiciliar ágil na redução da propagação da Covid-19. Nesse caso, definiremos caso de síndrome gripal aquele indivíduo que apresente febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta, ou dificuldade respiratória na ausência de outro diagnóstico específico. Em crianças com menos de 2 anos de idade, considera-se também como caso de síndrome gripal a febre de início súbito, mesmo que referida e sinais respiratórios, tais como tosse, coriza, obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. Será considerado portador de síndrome respiratória aguda grave o indivíduo de qualquer idade com síndrome gripal e que apresente os seguintes sinais de gravidade: saturação menor que 95% em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência respiratória avaliada de acordo com a idade, piora nas condições de doença de base ou hipotensão. Em criança, além dos itens anteriores, deve-se observar a presença de batimento da asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, sinais de desidratação e inapetência. Vale ressaltar que a febre pode não estar presente em alguns casos excepcionais, como nas crianças, nos idosos, nos pacientes imunossuprimidos ou em pessoas que utilizaram antitérmicos e, portanto, a avaliação clínica e epidemiológica deve ser levada em consideração. A estratificação de gravidade dos casos suspeitos de síndrome gripal deve-se dar em consulta médica e determinará o local de realização, seguimento e do tratamento da seguinte forma: casos leves, aqueles que podem ser acompanhados completamente no âmbito da UBS, devido à menor gravidade do caso, e casos graves, aqueles que se encontram em situação de maior gravidade e, portanto, necessitam de estabilização na UBS e encaminhamento a centros de referência, atendimento de urgência ou hospitais de referência para avaliação e intervenção que exijam maior densidade tecnológica. Em adultos, os sinais e sintomas clínicos e gravidade da síndrome gripal e que, portanto, demandarão avaliação na atenção especializada são déficit no sistema respiratório, que consiste em falta de ar ou dificuldade para respirar, ou roncos, retração subintercostal severa, ou cianose central, ou saturação de oximetria de pulso menor que 95% em ar ambiente, ou taquipneia. Déficit no sistema cardiovascular observado por sinais e sintomas de hipotensão arterial sistólica abaixo de 90 mm de mercúrio e a diastólica abaixo de 60 mm de mercúrio, ou a diminuição do pulso periférico. Quanto aos sinais e sintomas de alerta adicionais, podem ser a piora na condição clínica de doenças de base, alteração do estado mental, como confusão e letargia, persistência ou aumento da febre por mais de 3 dias ou retorno após 48 horas do período afebril.
Em crianças, os sinais e sintomas clínicos de gravidade da síndrome gripal que exigirá avaliação na atenção especializada são o déficit no sistema respiratório, falta de ar ou dificuldade para respirar, ronco, retração subintercostal severa, cianose central, batimento da asa de nariz, movimento paradoxal do abdômen, bradipineia e ritmo respiratório irregular, saturação de oximetria de pulso menor que 95% em ar ambiente, taquipneia, déficit no sistema cardiovascular, sinais e sintomas de hipotensão ou diminuição do pulso periférico. Vale lembrar que a frequência respiratória em crianças tem particularidades de acordo com a idade, assim como a frequência respiratória, que varia de acordo com a idade e também com o estado de vigília. Quanto aos sinais e sintomas de alerta adicionais, podem ser destacados ou encontrados, no caso, inaptência para amamentação ou digestão de líquidos, piora nas condições clínicas de doença de base, alteração do estado mental, confusão, letargia e convulsão. Além disso, outros parâmetros para a definição de gravidade da síndrome gripal é a presença de comorbidades ou condições de risco para acompanhamento ambulatorial, na UBS e isolamento domiciliar. As principais condições clínicas de risco que indicam a necessidade de avaliação da síndrome gripal em centro de referência ou atenção especializada são doenças cardíacas descompensadas, doença cardíaca congênita, insuficiência cardíaca mal controlada, doença cardíaca isquêmica descompensada, doenças respiratórias descompensadas, TPOC e asma mal controlados, doenças pulmonares intersticiais com complicações, fibrose cística com infecções recorrentes, displasia broncopulmonar com complicações, crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade, doenças renais crônicas em estágios avançados, nos casos de graus 3, 4 e 5, pacientes em diálise, transplantados de órgãos sólidos ou de medula óssea, imunossupressão por doença e ou medicamentos, portadores de doenças cromossômicas e com estado de fragilidade imunológica, diabetes, gestantes de alto risco, doença hepática em estado avançado, obesidade com índice de massa corporal maior ou igual a 40. Para finalizar, é importante salientar que, além das condições clínicas, as condições do domicílio devem ser avaliadas antes de seguir com o planejamento de acompanhamento ambulatorial do paciente na UBS. Mesmo casos de menor gravidade exigem que haja um acompanhante da pessoa doente para auxiliar no tratamento da síndrome gripal, bem como de demais comorbidades existentes, além de acompanhar a evolução do quadro e identificar rapidamente sinais ou sintomas de piora e necessidade de procura rápida de serviço de saúde. No próximo vídeo da série, abordaremos sobre orientações para isolamento domiciliar de paciente com casos leves de síndrome gripal. Sigam nos acompanhando para saber mais sobre o manejo clínico da COVID na atenção primária à saúde. Para mais informações, acesse o protocolo de manejo clínico do coronavírus na APS, versão 9, disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Muito obrigada.